Bom, eu queria começar já agradecendo muito vocês três, né, por terem topado participar, doar aí um pouco do tempo de vocês para a gente falar algo tão importante, né? Unilavras também, né, por ter me apoiado com isso. Essa história, ela começou, né, através de uma conversa particular que eu tive com a professora Suzane, devido a algumas aflições minhas, algumas percepções minhas. A Suzane é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, né, quando eu conheci aí, acho que há mais de 15 anos atrás, e veio aí de maneira remota, acompanhando a carreira dela, uma pessoa que eu me espelho, né. Então, eu acabei entrando em contato com ela para falar sobre as minhas aflições e surgiu a ideia dessa conversa, né? Eu achei super legal e viabilizei isso. Então, agradecer muito vocês por estarem aqui, tá? Fui procurar um pouco, né, o que eu vou falar. Hoje nós somos mais de 50% dos médicos veterinários no Brasil. Porém, como formandas, nós somos quase 70% dos formandos são mulheres, né? Mas como não somos só 50%? Porque até na década de 80, nós éramos 20% só. Então, até 30, 40 anos atrás, realmente a veterinária era uma profissão considerada uma profissão masculina, né? Que dirá trabalhar com grandes animais. Além disso, há diversos relatos relacionados à diferença salarial. Então, tem relatos de 16% a 40% de diferença salarial. E se diz que na saúde, né, principalmente quando é pago por hora, nós recebemos menos ainda. Né? Então, são informações importantes, né? Gostaria que todos que estão presentes fossem raciocinando, né, sobre isso. Tem um livro da diretora de operações do Facebook, chama Faça Acontecer, que ela comenta que há, sim, uma preferência no mercado por contratação de homens. Além disso, que os homens, eles são promovidos por potencial e nós somos promovidas por realizações, né? Então, não é igual, não é igual. A gente precisa se provar. Quantas vezes vocês ouviram isso, né? A gente precisa se provar. Ela comenta também sobre essa outra parte, né? Esse machismo que está incutido até em nós mesmas. Como? Com falta de autoconfiança, e uma coisa que ela fala, que eu nunca tinha pensado nisso, que é a nossa dificuldade em negociar remuneração. Ela fala que as mulheres têm uma dificuldade maior de negociar a remuneração. Meio que um pouco, ela relata até o caso dela, quando ela foi ser contratada pelo Facebook, porque a gente tem um pouco nisso da gente, nossa, mas e se eu não aceitar e ele achar um homem, ele vai contratar outra pessoa, né? Então, essa falta de autoconfiança e essa dificuldade de negociar a remuneração, né? Que nós precisamos melhorar isso. Nós somos diferentes, realmente, homem é homem, mulher é mulher, isso tem ônus, isso tem bônus, né? O problema é o fato de eu ter uma vagina e eu usar uma calcinha, ter na cabeça de algumas pessoas correlação com a minha competência, né? O problema é a falta de credibilidade só por ser mulher, né? Eu acho que isso que realmente a gente não deve aceitar. Em relação a relatos pessoais que eu pensei, ao invés de fazer relatos, eu resolvi conversar com vocês, contar para vocês algumas frases que eu já ouvi diversas vezes trabalhando, né? Eu trabalho com grandes animais há 18 anos, né? Junto com o meu marido, né? Então, isso acabou fazendo com que eu percebesse outras coisas, como, por exemplo, a frase, você acha isso, mas e o que ele acha? Por quê? Porque a fala dele e a opinião dele, ela tem mais crédito do que a minha. Outras frases, além das piadas, né, das risadinhas, né, que são comuns, outras frases, nossa, deve estar na TPM. Outra, nossa, agora você foi muito macho para fazer isso. Ou você foi muito macho para trabalhar com um bicho desse, né? Normal. Outra frase, nossa, seu marido deixa você vir aqui esse horário, fazer isso? Escuto muito. Uma outra que eu escuto mais ainda, nossa, mas você está aqui essa hora, suas filhas estão com quem? Essas frases ele não ouve, né? Quem ouve essas frases sou eu, né? Outra coisa, nossa, mas você vai trabalhar assim, você vai conseguir conciliar tudo? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Você vai dar conta de tudo isso? E outra, você vai trabalhar com essa roupa? Nossa, você vai atender o bicho com essa roupa?
né? Então, assim, uma unha pintada, um cabelo, um batom, né? Isso, de alguma forma, tem relação na cabeça de algumas pessoas com a nossa competência profissional. Eu realmente não consigo me conformar com isso. Uma outra situação que eu até coloquei, anotei aqui para comentar com vocês, que eu tenho percebido, eu trabalho com reprodução animal, é uma dificuldade dos homens que querem trabalhar com pequenos, mais ainda com reprodução em relação a isso. Na aula de coleta de sêmen de cão, não tem um aluno, geralmente, que se oferece para fazer a coleta. Já vem as piadinhas, né? Não é, Elisa? Um absurdo. Um absurdo, por quê? Porque a coleta em cão, ela é manual, ela exige uma estimulação, e, nossa, eu não vou pegar no pipi do cachorro e fazer ele ejacular na minha mão. Então, assim, exatamente. é realidade, é um absurdo, mas é isso que a gente vive, né? É isso que a gente vive. Eu acho que há necessidade de conhecimento e de reconhecimento do problema, para que nós, como professoras que somos, como técnicas, né, várias alunas que têm aí, outras professoras, para que nós sejamos catalisadores de mudanças. A gente precisa fazer com que as coisas mudem, né? A gente precisa continuar incomodado com as situações inaceitáveis. A gente precisa resistir. A gente precisa falar para poder conquistar tudo que a gente tem direito. Né? Então, eu vou terminar com uma frase que as minhas alunas já conhecem, né? Que eu falo: vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Né? Não deixem com que qualquer situação dessa que eu falei para vocês mude, né? O que vocês querem ser. A professora Rosiara comentou agora de uma aluna que, inclusive, mudou o estágio por conta disso. Eu também tenho aluno. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Comentei com a Suzana me desculpe até fazer o comentário, né? Por vezes a gente sai para chorar, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Tá? Só queria fazer essa introdução, esses meus comentários. Suzana, queria passar a palavra para você, por favor, fica à vontade. Obrigada, Cláudia. Eu acho que, assim, essa é uma oportunidade única que nós, mulheres, estamos tendo, né? Então, agradecer você o convite, Cláudia, por ter essa iniciativa da gente conversar com outras professoras, com outras estudantes, né, alunas ou pós-graduandas, que vivem o que a gente já passou e continua passando. Né? Infelizmente, essa é uma realidade que todas nós já passamos em algum momento, então, as alunas que estão agora esbarrando nessa situação, a gente passou em algum momento no nosso estágio, da nossa graduação, com o machismo, com a opressão de outras pessoas, de achar que a gente não dá conta, né? E infelizmente, isso a gente vê não só com a gente, mas que nem a Cláudia comentou, até na escola dos filhos, né? Então, é uma situação que às vezes vem impregnado e vem de casa essa condição. E eu acho, né, na minha opinião, porque eu já dei aula antes, eu fiquei muitos anos em São Paulo fazendo residência, pós, enfim. Mas aí eu voltei para Santa Catarina para dar aula e fiquei lá 8 anos. E eu não passei metade das coisas que eu passo aqui, em Minas, né? De chegar dentro da universidade, no concurso, já me falaram: você não vai passar. Você veio vestida assim, você não vai passar. Porque eles querem um homem. Aí você fica totalmente desestimulada, entendeu? E assim, eu até contei para a Cláudia, eu presto um concurso como professora de anestesia, eu tenho que derrubar boi na corda, entendeu? Aonde já se viu isso? Né? Isso aí, eu tenho que saber passar as cordas, sim, eu sei que isso é semiologia, mas eu ficar derrubando a força, só para testar a minha força, a gente tem que estar se testando o tempo todo, né? Então, são situações que eu passei desde o concurso até durante né, agora, a graduação de proprietários falar assim: não, meu cavalo, quem vai mexer somente um homem. Meu Deus. Aí, né, olhando assim, escrito no guarda-pó, no pijama cirúrgico, professora Suzane, não, quem vai mexer é somente um homem. Aí eu disse assim: bom, então o senhor vai retirar seu animal daqui, porque não existe um homem aqui, sou eu, anestesista, eu sou a professora,
Então, se você não quer, dentro de uma instituição pública, que o seu serviço seja executado por mim, por uma mulher, então é melhor retirar seu animal daqui. Né? E assim diversas e diversas vezes, né? Não precisa. E na minha área ainda tem muito disso, que animais de grande porte não precisa anestesiar. Tá? Isso está enraizado em algumas pessoas. Então, não, eu vou castrar um cavalo, é melhor derrubar na corda, eu tenho que mostrar força. Eu disse, gente, vamos mostrar como que deve ser feito, né? O aluno vai ver a diferença. Só que, infelizmente, também tem alunos com esse lado machista que gostam disso, que gostam daquele serviço de peão, vou dizer assim, né? E acaba te desmoralizando. E as alunas que estão lá, elas começam a se sentir assim, num ambiente totalmente hostil, ofendida, e dizer assim, eu nunca vou conseguir trabalhar num ambiente assim. Né? Elas se sentem totalmente desestimuladas. E a sua frase, Cláudia, é perfeita. Eu sempre falo isso também. A gente vai ocupar o local que a gente quiser. A gente faz o que a gente quiser. Né? Então, aqui, eu senti aqui em Minas essa hostilidade maior de ter que estar provando o tempo todo, de ficarem assim, será que vai dar conta? Será que vai, né, conseguir anestesiar o cavalo? Será que vai anestesiar bem essa vaca? Né? Já em pequenos animais, por que não é assim? Por que em grandes é? Só porque eu vou trabalhar de uma maneira, né, com a unha feita, com o cabelo feito, aí a gente tem que ser masculinizada para poder trabalhar nesse ambiente? Eu não concordo com isso. E, infelizmente, alguém até aqui no chat colocou, tem mulheres também com esse pensamento, e que a gente se depara, né? Que tem esse pensamento de que para você trabalhar com reprodução, com clínica de equinos, com cirurgia de grandes, com anestesia de grandes, que a gente tenha que ter força e tenha que ser masculinizada, e não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, mostrar para essas alunas que estão começando que esse ambiente é hostil, vai ter, sim, principalmente a campo, com certeza, porque tem o proprietário, tem o tutor, tem o veterinário, né? Mas a gente tem que mostrar que a gente dá conta. E aqui, eu falei para a Cláudia, no início, assim, foi o primeiro ano e o segundo, foi terrível, porque era essa provação o tempo todo, né? De não querer que o teu serviço seja valorizado. E aí eu dizia, gente, eu não vou dar conta. Eu ia para o meu carro, que ainda na época eu não tinha um gabinete, né? Eu ia para o meu carro e chorava. Eu disse, eu não vou conseguir ficar aqui. Aí eu disse assim, gente, mas olha só, eu fiz uma graduação que eu quis, né? Eu tô num sonho que eu sempre quis, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei, né? Já tô agora mais de 15 anos dando aula. E aí eu vou deixar barato isso para eles, porque eles querem me tirar daqui, porque eles querem um homem, que eles acham que o homem é mais capaz do que eu. Aí eu disse assim, então agora eu vou mostrar realmente, né, que eu sou capaz. E aí que eu ia mais ainda arrumada, que mais ainda eu ia com a unha pintada de vermelho, de rosa, entendeu? Ia mesmo, e as meninas, todas as minhas residentes, elas vão lá, elas vão para Grandes Animais, eu falo assim, vocês têm que ir com a make perfeita, tá? Vocês têm que estar bonita. Que eu disse assim, agora eles não vão derrubar a gente. E eles tiveram que aceitar, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, mudou muito, porque o pensamento dos alunos, a partir do segundo ano, quando eu comecei lá no sexto período, tentar mudar isso, que a anestesia era importante, a importância, inclusive, de controle de dor em grandes animais. Então, isso levou alguns anos. Então, agora eu posso dizer que eu estou colhendo os frutos. Mas não foi fácil, com certeza. E eu acredito que, assim, muitas alunas que estão assistindo, ou até vocês mesmos já tiveram vontade de chorar em várias situações, ou choraram realmente, porque a gente se sente desestimulado, a gente se sente a pior pessoa possível. Isso quando, além de desestimulado, eles não vêm com aquele cunho sexual, né? Com cantadas, que você não serve para nada. Então, assim, nós somos, sim, capazes, tanto quanto os homens, melhor ainda, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue, entendeu? O homem faz só aquela atividade dele e não consegue atender o celular e falar com o aluno. E, né, a gente não, a gente faz a nossa atividade, fala no celular, dá aula, e aí, se precisar, ainda atende a escolinha do filho, né? Faz tudo ao mesmo tempo. Então, assim, as professoras, elas têm que ser valorizadas, sim, as médicas veterinárias serem valorizadas. Só que a gente só vai conseguir mudar isso se a gente ficar firme, porque se a gente dá o braço a torcer, eles ganham, né? Eles começam a se sobressair.
Então, assim, eu comecei a criar, assim, um conduto direto que nada me ofendia, ficava com aquelas piadinhas, dizia assim, não. Aí eles começam a querer ofender, né? Tem colegas de trabalho que começam assim para as minhas alunas. Aqui a mamãe não está do lado, você vai chorar agora. Entendeu? Coisa assim. Então, assim, eu comecei a ter que fazer esse trabalho de formiguinha para elas também se fortalecerem, porque não é fácil, né? Ficar ouvindo isso, ficar tendo que ser testado, né? Com certeza isso não é fácil. Então, eu acho que nós temos que nos unir mesmo, e com certeza a gente tem essa capacidade intelectual, prática, técnica, tanto quanto um homem, e a gente não pode deixar, como eu falo, a peteca cair. A gente não vai dar esse gostinho para eles, não. Tá? Então, assim, essa é a minha opinião. A gente conversou muito, né, Cláudia, de tudo que já aconteceu com a gente, e é frustrante a gente, às vezes, ficar nos deparando com essa situação, mas a gente vai ainda assim sofrer isso, né? Não é, a gente não está livre disso, mas com certeza, quando a gente mostra que é capaz, a gente cala a boca de muita gente. Então, é aí que a gente vai conseguir, é com a nossa capacidade técnica, né? Mostrar que nós somos capazes, sim. E com certeza tem muitas alunas aí que como você comentou, né, Suzane? Isso sem falar no que é crime, né? Isso eu falo para algumas alunas que vêm falar comigo. Pessoal, crime é crime, né? Não pode encostar. Assédio sexual, assédio moral, é crime, né? Uhum. É caso de polícia, né? Então, crime é crime, né? Então, isso sem falar em crime, que aí é caso de polícia, tem que chamar a polícia e tem que resolver mesmo, né? Sei que a Bianca tem situações desse tipo, né? Então, isso sem falar em crime, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, a Suzane até comentou também, falaram aí no chat, em relação ao que é velado, né, eu estava falando anteriormente disso com a professora Elisa, uma das coisas, eu até comentei com a Suzane, que me incomoda também é a antecipação, né, então, aquela ideia, né, de cavalheirismo, não é cavalheirismo, então, é eu ir pôr a mão no bicho e a pessoa passar na frente e fazer por mim, né? Uhum. Eu ir pegar uma pipeta e aluno tirar a pipeta da minha mão. Então, são situações que eu vivi, né? Antecipação também é preconceito. Porque dá a entender que eu não sou capaz de fazer aquilo. Então, peraí, se eu precisar de ajuda, eu peço ajuda, né? Claro, eu não vou... Pessoal, são pequenas situações em que a gente precisa de massa muscular, que a gente precisa de força. São pequenas situações, pequenas. Nas pequenas situações, quando há necessidade, eu peço ajuda, não tem problema nenhum. Porém, eu vou falar, né? Não tira da minha mão, não se antecipa, né? Então, são coisas que vocês vão passar, né? Quem já não passou, meninas, vocês vão passar, né? Uhum. Então, são situações que eu procuro aí falar com as alunas, tem várias saindo para estágio agora. Suzane, podemos passar a palavra para a Elisa? Podemos, aí depois a gente abre para a discussão. Uhum. Pode ser. Pode ser? Quem? Pode ser eu, Elisa. Beleza, vamos lá, então. Professora Suzane, primeiramente, muito boas suas colocações, eu me identifiquei em várias delas, e assim, no meu caso, eu sempre quis trabalhar com cavalo, eu sempre soube. Então, assim, desde a graduação, os amigos dos meus pais vinham falar comigo, mas você é tão delicada para mexer com grandes, por que você não trabalha com pequenos? Então, já tem essa imagem, tipo, você é delicada, você é feminina, então você tem que trabalhar com pequenos, você não combina com grandes. Então, já começa aí, né? Só que eu sou uma pessoa que sempre que me desafiavam, ou desafiam e falam que eu não consigo, eu quero provar que eu consigo. Tem muita gente que é o contrário, que se retrai, né, que desanima e que fica intimidado com isso, né? Então, a questão você tem que provar a sua capacidade, né? Se você sempre sonhou com aquilo, você gosta daquilo, não é o fato de você mulher que vai te impedir de trabalhar com aquilo, se você realmente correr atrás, né? Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu quero trabalhar com cavalo. Inicialmente, eu queria clínica de grandes, e depois eu mudei para reprodução. Então, no meio da graduação, eu descobri que eu amava a reprodução. E a reprodução, eu acho que ainda tem um preconceito maior por ter muita atividade a campo, né?
Então, no campo, eu sinto que o preconceito é maior, né? Me dá pro pipi também, né? Tem situações, tem locais que estão melhorando, por exemplo, no estado de Minas Gerais, principalmente na região de BH, tem mais mulheres na área de reprodução de equino do que homens. Então, as mulheres estão ganhando muito espaço na área de reprodução de equinos. Estão conquistando muito esse espaço, né? Então, assim, por quê? Porque mulher geralmente é mais organizada, é mais responsável, e não é questão de você ter que ser grande ou forte para conseguir puxar um cavalo, trazer um cavalo. É jeito, né? O que eu estudei em 5 anos, meu conhecimento científico, técnico de 5 anos, que vai fazer a diferença. Então, eu preciso ter força para mostrar o quanto eu sei, né? Então, isso que eu tento explicar para minhas alunas quando elas vêm falar isso. Ah, mas você é tão delicada, né? Nunca imaginei que você trabalharia com reprodução de cavalo, reprodução de grandes. Eu falei, ué, mas não é questão de delicadeza, é questão de você ter o conhecimento, de você estudar, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu palpar uma égua, geralmente nos aras, na fazenda, tem alguém que traz a égua para você, ou também você pode treinar, porque é o jeito de você colocar o cabresto, de você abordar o animal, não é força, né? Então, você traz o animal, coloca no tronco, né? Aí você vai fazer avaliação retal, um exame ginecológico. Então, são coisas que é técnica, não é a questão de força, né? É jeito. Então, isso que eu tento sempre também mostrar para essas alunas que vêm conversar comigo. Ah, mas aqui na região não tem mercado, tem preconceito, eu não vou conseguir. Então, muitas já vêm com essa ideia negativa, sabe? Então, nem chegam a tentar a correr atrás, né? Então, acho que isso que tem que mudar. E também parar com essa questão de imagem, né? Você vê uma pessoa, ela é delicada, ou ela é forte, ela é grande, então ela tem que fazer isso ou fazer isso. Não é assim, né? As coisas não são assim. E, bom, e na minha experiência, é claro que eu sofri algumas dificuldades, né? Por ser mulher. Tem essa questão de cantada, né? Então, assim, eu lembro, quando eu comecei a fazer estágio na graduação ainda, já me falavam, vai com roupa mais larga, vai com tudo coberto, né? Porque senão peãozada vai, fica em cima, fica falando e tal. Mas, olha, graças a Deus, nos lugares que eu vinha trabalhar depois, todos eram respeitosos, porque eu acho que eles respeitam as pessoas que se dão o respeito, tá? Então, tem isso também. Então, assim, se você impor que você é uma pessoa séria, que você está ali para trabalhar, né? Então, eles acabam te respeitando, que você sabe fazer o que você faz, eles te respeitam. Então, assim, eu senti muito isso também, da sua atitude, do seu comportamento, para mostrar que você é uma pessoa de respeito, que você sabe o que está fazendo, né? Que você está ali para trabalhar. Então, acho que isso também é muito importante, né? Já aconteceu também situações comigo, eu queria fazer estágio com um veterinário na época, e ele não pegava mulher, estagiária mulher, porque a esposa tinha ciúmes. Isso era muito comum na minha época de estágio, não sei como está hoje em dia, tá? Mas era extremamente comum. Então, às vezes era um profissional super bom, você ia aprender muito, e você não podia porque você era mulher, né? Então, assim, começava por aí, tá? Bom, e a partir disso, no meu mestrado, eu morei no Aras por quase 1 ano, lidei lá com peão e tal, mas graças a Deus nunca tive problemas nesse sentido, porque igual eu disse, né, eu me dei o respeito, eu queria que eles me dessem respeito, tratassem com respeito, né? Mas, assim, outros lugares, depois você sente, né? Você vai com o homem, eles abordam principalmente o homem, eles querem conversar principalmente com o homem, né? Enfim, você já percebe que está ali encruado na pessoa essa questão do machismo, que é com o homem que deve tratar, porque talvez ele saiba mais, enfim, né? Vai saber. Mas eu vejo que, nos últimos anos, igual eu comentei inicialmente, que nós estamos conquistando nosso espaço, né? Como a Claudinha comentou, a professora Cláudia comentou,
Hoje, a maioria dos estudantes da veterinária são mulheres, né? Na minha época, era 50-50, mais ou menos. Eu acho que meus veteranos, 4, 5 anos na minha frente, a maioria era homem ainda, né? Mas hoje em dia, realmente, a maioria é mulher. Então, assim, eu estou vendo que a gente, aos poucos, está conquistando o nosso espaço, né? E as coisas estão começando a melhorar. Não que elas estejam no ideal, né? E, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu entrei na UFO recentemente, já tinham 2 mulheres, 2 professoras na reprodução animal, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Aí um professor de transferência, o outro aposentou, e 2 mulheres entraram, né? Eu e uma outra colega. Então, agora nós somos 4 professoras na reprodução animal. Que legal. Então, a gente vê que numa área que tinha muito homem, né, que ainda tem certo preconceito, que essa realidade está mudando e que nós somos capazes de mudar isso. Tá? Então, essa é a minha visão atual, mas eu já passei por várias dificuldades, principalmente por trabalhar com grandes, por ser mulher e trabalhar com grandes. Obrigada, Elisa. Queria só fazer um comentário. Concordo muito com tudo que você falou, mas só para falar, principalmente para as alunas, que, infelizmente, algumas vezes, mesmo com postura profissional, mesmo nós estando de maneira adequada, esse respeito, ele não vem, né? Então, a gente também não pode aí, só para, não foi isso que a Elisa quis dizer, né? Não estou falando... Sim, depende muito da pessoa também, né? Não é verdade? Com certeza. Quando eu estava vendo as coisas, eu encontrei diversas veterinárias, zootecnistas, né, mulheres, falando que isso não existe, que não há mais preconceito com a mulher na veterinária e na zootecnia, que isso é mimimi, que isso é vitimização, né, das mulheres. Olha, eu fico muito feliz por elas não terem passado por isso, mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Então, sorte dela, das que eu li, que eu vi, nossa, parabéns, sorte delas, elas foram abençoadas por não terem passado por isso nunca na carreira profissional delas. Eu estou há 18 anos, né, de alguma maneira na veterinária, e já passei por isso diversas vezes. Eu tenho 1,5 m, né, um pouquinho mais de 1,5 m, também trabalho com ruminantes, né, então pequenos ruminantes eu nem sinto tanto problema, né, apesar de às vezes me olharem torto, mas grandes ruminantes é impressionante, né, nossa, o que esse anão vai fazer com a minha vaca, né, é muito assim, né, então, infelizmente, nem sempre com postura profissional esse respeito vem, né. Obrigada, Elisa. Bianca, vamos lá? Vamos lá. Bom, boa tarde não, né? Agora é boa noite já, pessoal. Em primeiro lugar, Cláudia, gostaria de agradecer, né? Nós já conversamos bastante semana passada com a sua participação no G1, e uma grande satisfação estar aqui hoje, né, com a Elisa, que também nos conhecemos, né? Já fomos contemporânea de Botucatu. Muito bom, aliás, parabéns, né, pela UFO, já fico aqui de antemão, né, de parabenizar pela conquista, e aqui agora, né, poder conhecer a professora Suzane, né, que com a amizade tão estreita com a Claudinha, ela já tinha me relatado muito sobre você, então fico muito feliz de estar aqui com grandes colegas de profissão, né, profissionais excelentes. Bom, eu fiquei aqui pensando, né, durante a colocação da professora Suzane e a Elisa, né, pensando aqui como eu iria começar, né, e houve 2 pontos principais, tanto da fala da professora Suzane quanto da Elisa, que eu falei, não, eu vou começar por aí, né. Bom, a começar que eu tô de férias, eu tô em Santa Catarina, tô em Ubirici nesse momento, e eu falei com a Cláudia, eu falei, tô com medo de não ter internet, mas deu conta de dar certo aqui. E a colocação da professora Suzane me relacionou exatamente um fato que acabou de acontecer comigo agora. Parei num
numa lojinha de produtos, né, aqui, coloniais e tudo mais, e eu como amante de ovelha, eu acho que eu vou ter 60, 70, 80, e eu vou continuar vendo uma ovelhinha de pelúcia, e eu vou continuar amando, e vou continuar comprando, né, e minha mãe fala, filha, você não é mais criança, agora você já tem que pensar, porque ainda não sou mãe, então, de repente, para estocar os seus bichinhos de pelúcia para daqui a pouco, né, para quando eu for mãe. E aí, inclusive, Suzane, aconteceu uma coisa comigo agora que né, meu namorado falou, nossa, né, mas Bianca, você vai comprar mais uma, não sei o que, daí ela, você gosta de ovelha? Daí o Watts virou e falou, não, ela não gosta, ela ama, né, ela trabalha, ela é veterinária. Daí ela, você é veterinária? Gente, o casal simplesmente começou uma ladainha de perguntas e começaram a me relatar uma ovelha que virou pet para a moça e ela tá com um prolapso de reto, ela me contou toda a história devido a uma caudectomia e tudo mais. Gente, a abordagem que eu acabei de passar agora aqui foi muito respeitosa, né? Então, assim, para linkar com essa questão realmente de diferença cultural, né? Não falar que um estado é melhor que o outro, eu vi aí o comentário da Carla, né? Também uma grande amiga que foi assim, né, para Aracaju e enfrentou coisas que ela me relatou, inclusive num concurso que a gente estávamos juntos aí na FMG, Suzane, ela começou a me contar, eu falei, cara, eu não acredito que você passou por esse tipo de coisa. E assim, né, eu sou do interior de São Paulo, trabalhei no interior de São Paulo, fiquei, né, mestrado, doutorado, residência, enfim, antes, né, em Botucatu. Mas, assim, com certeza, aí a gente já tem muita diferença, né? Eu estou há 1 ano em Minas Gerais, né, como docente, ainda não tive, né, um atendimento a campo exatamente para designar aí, para eu categorizar como eu fui tratada ou não, mas como professora, graças a Deus, ainda não tive problema. Lógico, né, no início os alunos ficam receosos, olha, vem lá, né, uma professora, né, de ruminantes, de clínica de ruminantes. Né? Então, graças a Deus, ainda não passei por esse tipo de coisa em Minas Gerais como docente, mas já vou contar como pós-graduanda, que passei episódios extraordinários em Minas Gerais, porém do sul, não, era perto de Unai, né, que é o noroeste do estado. Mas então, assim, só para relacionar, que eu achei legal que a Suzane falou que em Santa Catarina ela não tinha tanto esse sentimento em relação a BH, né, como docente na FMG, mas assim, o casal, inclusive o homem, né, começou a me perguntar, e eu inclusive descrevi uma resolução cirúrgica para o prolapso de reto que aquela ovelha apresentava, né, e ela me mostrou foto e tal, e era inclusive uma veterinária mulher que atendia a pequena propriedade, e ela falou, nossa, mas por que será que ela não faz? Eu falei, às vezes é uma técnica cirúrgica que ela não está acostumada, daí o rapaz prontamente, você pode vir amanhã fazer? Eu falei, nossa, eu tô de férias, eu não tenho um estetoscópio aqui comigo, né, infelizmente não posso te ajudar dessa forma, mas vou procurar algum colega que está próximo de Lages, onde eu tenho uma amiga docente também. Falei, quem sabe eu consigo alguém para te ajudar, mas, assim, a abordagem deles foi, eles acreditavam em tudo que eu estava falando, né? Em compensação, né, aí eu teve outro viés que eu gostaria de puxar, né, da questão da postura que a Elisa muito bem colocou, que eu me lembro, enquanto quintoanista, né, estagiária de 5º ano, que em Botucatu nós temos 9 meses de estágio obrigatório, eu me lembro muito bem, inclusive o professor Chico, da anestesiologia, estava na minha banca, professor Calderon, né, como meu orientador, meu preceptor de estágio também, e eu não me lembro quem era o terceiro da banca, o terceiro membro da banca. Um questionamento, o primeiro questionamento, né, após o professor Chico me cumprimentar pela apresentação, foi, Bianca, você só fez estágio com grandes animais. Então, eu me lembro que eu tinha passado pela própria clínica de grandes animais lá em Botucatu, tinha passado por Pirassununga, na USP, tinha passado na USP de São Paulo, com clínica de equinos, foi meu único mês com equinos, o resto todo o ano foi com ruminantes, e eu tinha ficado 2 meses em Carambeí, no Paraná. Inclusive, acabei de visitá-los lá, tem um grande amigo lá, o Pedro, que está trabalhando na empresa, que eu fiz estágio, e na época, pessoal, era simplesmente eu e 10 veterinários homens, e 2 estagiários homens.
Eu, na hora, o professor Chico me perguntou, Bianca, mas como é que foi? Você só fez estágio a campo, você disse que você tinha autonomia, que te largavam com um veículo da empresa para ir protocolar vacas, e aí puxando o viés da questão da reprodução, né, eu tinha que ir no meio da fazenda, que 50 quilômetros de estado de terra, sozinha, num frio, numa chuva, chegar lá, pedir para o funcionário, né, prender tantas vacas que eu tinha que aplicar hormônio, ou então colocar cidra ou tirar cidra, enfim, várias coisas, várias atividades, ou então a medicar a vaca. Na época eles estavam iniciando uma central de transferência de embrião, e a gente tinha vacas que estavam sobre a tutela da empresa, e eu tinha que ir lá e fazer. Era eu e um funcionário, estava sozinha, né? E eu disse assim para o professor Chico que, graças a Deus, eu não tive um problema, né? E aí eu tive uma escola, inclusive com o professor Simone, professor Calderon, né, colegas, Hugo, né, outros colegas na época que eram residentes. Eu fui estágio da Clínica de Grandes, estagiária por muitos anos, desde o primeiro ano de graduação, e todos me diziam, né, você é capaz. E eu lembro disso com as costas quentes, né, acalentada da palavra do professor Calderon, dizendo, o professor Simone também, que, não sei, acho que o professor Simone deve estar até assistindo, mas que eles falavam, Bianca, você tem que colocar, eu já sou italianona, falo, dou risada, grito, choro, assim, sou muito expressiva, né, não consigo ser quieta. E ele falava, das duas uma, ou a pessoa vai achar que você é muito, né, espalhafatosa e vai falar, essa daí a gente pode brincar, ou então você vai impor medo, você vai impor respeito. E nisso eu digo sempre a mesma coisa para as minhas alunas, vocês vão ser o que vocês quiserem ser. Então, muitas perguntam, nossa, professora, mas você fez isso, você foi aquilo, você fez tal experimento, você estava tal lugar, e você não tinha medo? Gente, eu acho que, assim, o medo faz parte porque você não sabe com quem você está lidando. Exatamente o que a Cláudia disse. Muitas vezes você está num lugar que você vai ser respeitado, você vai ser ouvido, né? Ouvida, e tudo bem, mas em outros locais você não pode confiar, né? Então, assim, é aquela coisa de fechar o piano e não ser mal educada, mas de repente colocar um limite para a pessoa saber que você não está apta àquele tipo de brincadeira, aquele tipo de gracinha, né? E assim eu continuei meu quinto ano, pessoal. Eu, graças a Deus, não tive problema nenhum. Aí iniciou a residência. Aí nós, né, no serviço de clínica de grandes animais lá em Botucatu, nós fazíamos, aliás, ainda se faz, né, o serviço de triagem de qualquer animal de grande porte. Então, se chegava um cavalo que ia para a reprodução, lá para o pessoal examinar, né, ou fazer um exame andrológico, ou que era uma vaca, ou que era uma égua importante para fazer um exame ginecológico, às vezes era o professor Papa que estava esperando o garanhão. E aí o fato de você examinar o animal, né, de você questionar um histórico para você fazer o serviço de triagem, eu já era questionada. Mas você que vai atender? Não, cadê o professor? Cadê o médico? Né? E assim foi na residência, mas graças a Deus ainda assim eu não tive grandes problemas. Aí no mestrado, pessoal, eu e a Gabriela, né? A Elisa já deve saber várias dessas histórias, mas eu e a Gabriela, minha companheira de residência e de pós-graduação, né? Nós trabalhávamos dentro da linha de pesquisa da Gabriela com maturação pulmonar. A gente tinha que trabalhar com vaca no momento do parto, não era um minuto depois, era a vaca parindo, que a gente tinha que colher líquido amniótico. E nisso nós percorremos várias fazendas de leite, né, para poder, lógico, né, a holandesa era melhor para lidar do que uma vaca Nelore, seria impossível colher líquido líquido amniótico, me perdoe. E aí, pessoal, nós passamos por várias situações, né, de desrespeito, da gente estar no meio de um piquete na madrugada, né, examinando, vendo se tinha alguma vaca em trabalho de parto, e assim, funcionários abordarem a gente mesmo, assim, né, da gente um dia de ter que enfiar as coisas no carro, né, não tinha nem um local adequado para manobrar o carro. Gabriela estava, né, era o carro dela, e eu falei, Gabi, pisa, se bater, depois a gente resolve. Né? Porque assim, era 3, 4 da manhã, e eram 2 homens vindo, e a gente estava encurralada, não tinha nem como manobrar o carro, parecia cena de filme de terror, né? E assim, o cara, você notava que estava embriagado, e vieram
pedir, né? Conversa. A gente sumiu dali e fomos bater na casa do gerente. Né? E assim, era uma propriedade que foi um colega que arrumou pra gente, a gente tinha contato direto com o dono, então, obviamente que isso foi reportado, né? E eu falei, aqui eu não fico mais, e a gente contribuiu com várias coisas para a propriedade, mas a gente vazou, né? Procuramos outro local. E aí, no doutorado, Gabriela, a gente passou por outra situação, que era no sul de Minas, daí era um local, né, a propriedade ficava bem no alto de uma serra, era muito frio, né, então a questão de vestimenta não tinha nem que falar, né, e era óbvio que a gente estava encapotada, com macacão de bota de borracha, porque estava no meio de um piquete, entrava no bezerreiro, saía do bezerreiro, enfim. E, assim, muitas vezes, a nossa coleta, que daí a Gabi precisava colher sangue dos bezerros, muitas vezes eu estava auxiliando um parto, e a Gabriela estava colhendo sangue, já que já dava o horário da próxima amostra, e a gente tinha que fazer aquilo sozinho. Então, você imagina, sentada em cima do bezerro, contendo o animal e colhendo sangue. E na hora que eu me deparei, o bezerreiro, o rapaz que trabalhava no bezerreiro atrás de mim. Ô, doutora, quer ajuda, doutora? Ai. Mas aí, nesse caso, não foi algo, você quer ajuda, o bezerro está se mexendo, você não vai conseguir colher a amostra, né? Não foi nem esse existencialismo, foi safadeza mesmo, né? E eu lembro que eu já espatifei aquela situação no tipo, meu filho, não chegue perto de mim, eu não tô pedindo tua ajuda, eu tô aqui para fazer, né, a coleta que foi autorizada pelo seu chefe, seu patrão, né? Então eu não tô te pedindo nada. Eu só te peço para ficar longe de mim. Eu só te peço para me manter a distância, né? E aí eu fui apelidada de doutora Brava. Ah, doutora Brava. Aquela doutora não dá para nem falar bom dia, né? Então, Deve assim, estar de TPM, né, Bianca? Deve estar de TPM. TPM. Eu devia estar de TPM. É. Então, assim, eu sempre digo às minhas alunas, né, outras colegas que vivenciam isso, a dizer assim, olha, eu não sei, talvez se aquele homem me abordasse para fazer alguma coisa, né, para tentar alguma coisa, eu não tivesse força física, né, para combatê-lo, né, mas que eu ia gritar, eu ia. Né? E assim, que no dia seguinte ele ia estar preso, ele ia estar preso, né? Então, assim, pessoal, graças a Deus nada aconteceu assim comigo de tão grave, e as poucas coisas que aconteceram eu consegui, sabe, resolver na fala, e eu acho que essa força que a gente tem em relação, por exemplo, à técnica, isso é exatamente igual a Elisa disse. Ah, será que ela vai conseguir? Nunca deixei o será, eu fui lá e fiz. Né? Eu trabalhei numa fazenda de um pequeno produtor, na verdade, no município de Torrinha, próximo a Botucatu, e o funcionário, pessoal, para vocês terem ideia, ele era um pedreiro. E a Claudinha falou de tamanho, ele devia ter 1,40 m, mais ou menos. Então, assim, eu tenho 1,70 m, já era mais baixinho que eu, né? Mas ele ficava besta de ver. Tanto é que quando os proprietários falaram, ah, não, a Bianca vai estar o dia aí para fazer a castração do cavalo. Tinha um cavalo, mas eu cuidava do rebanho leiteiro. E eu fui fazer um teste de tuberculina, pessoal. Tinha um touro, né? Que eu falava assim, só pela cara dele e pela chatice, eu falava, cara, você deve ser positivo para tuberculose. E fui fazer, né? Porque de chato, eu falei, vou te mandar embora e não vai ser legal, né? Gente, para eu poder, e não tinha estrutura nenhuma, né? Eu cheguei lá, não tinha um tronco, não tinha nada para fazer. E aí, para você lidar com as vacas de leite, eu fazia a peira na sala de ordenha mesmo, colhia exame, fazia o que fosse. Mas com esse touro, vocês imaginam. E aí, o funcionário foi tentar, pelo menos passar um cabresto para amarrar ele, né? Eu ia fazer o duplo comparativo, né? Cervical. Gente, eu falei, larga tudo, larga a corda, larga tudo. Fui lá, ele, não, mas se eu não conseguir, você não vai conseguir. Ai, pra quê? Fui lá, amarrei o touro, fiz o teste, ele ficou besta, só olhando. Só olhando. E aí, na época, depois da castração, depois do episódio da castração do cavalo, ele falou, rapaz, quem que dorme do teu lado, mulher? E a mesma coisa, Suzane, ele não acreditava que eu ia derrubar o cavalo com um protocolo de anestesia adequado. Sim. Né? Não, ele falava, mas
você trouxe corda, mas onde que você vai amarrar? Porque aqui não tem palanque bom, aqui não tem nada, né, que vai sustentar, porque vai ser perigoso. Calma, eu confio no meu protocolo anestésico. Eu tive uns bons professores, né? Enfim, e aquilo aconteceu, né? Então, muitas vezes, né, duvidam da gente, e na hora que você vai lá e você faz, né, ficam olhando, nossa, mas ela fez mesmo, né? Trabalho muito com ovinos, né, e graças a Deus daí dentro das cabanhas, né, de ovinos eu nunca tive problema, porque acabei me tornando amiga pessoal dos cabanheiros, né, coisa deles irem na minha casa jantar. Então, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas aí eu gostaria só de extrapolar agora a última coisa, falo pra caramba, que eu vi comentários aqui de alguma aluna dizendo que aconteceu o problema também com pequenos animais. E durante meu doutorado, houve aquela crise, né, de 2015, muita gente quebrou, começou a arrendar, a vender, então o que eu tinha de assistência começou a ficar muito escasso. E aí vem, né, como diz, eu escutei hoje, a fome aperta, e aí eu tive que me bandear para pequenos também, achando que eu não ia ser capaz, né, que eu não tinha estudado o suficiente para aquilo, mas acabei indo, porque eu acho que o raciocínio clínico, ele é único e amo cachorro, né, aprendi a lidar com gato, não tinha experiência nenhuma com felinos e aprendi muito, e hoje eu me sinto muito mais completa. Inclusive, dou aula de pequenos também, em Leme, onde fui docente por 1 ano, também trabalhei com pequenos animais, fui responsável pelo hospital veterinário, e aí eu fui desacatada dentro de uma clínica veterinária que eu dava plantão, mas assim, de ter que chamar a polícia, né? O proprietário, né, o tutor daquele animal, o animal estava atropelado, com politrauma, né? Eu precisava fazer uma intervenção de emergência, e a pessoa dizendo que não tinha dinheiro, e eu tentando socorrer o cachorro para depois verificar a conta e etc. Apesar de ser uma clínica particular e eu ter que cobrar por aquilo. Gente, eu passei por a coisa mais horrível que aconteceu na minha vida. Então, para mim, assim, aquilo da fazenda foi fichinha. Porque o cara estava embriagado, o cara gritava comigo, né? Até que muito calma, eu olhei e falei, olha, sorria que o senhor está sendo filmado e o senhor saiba que daqui o senhor vai para a delegacia. Você tá louca? E aí começou a me chamar de tudo quanto é nome que vocês podem imaginar. Baixos, né? Horríveis. E ele, você quer dinheiro? E começou a abrir a carteira e jogar dinheiro em cima da mesa e me chamar de nomes, assim, até prostituta, tá? Para vocês terem ideia. E eu tentando salvar a vida do animal dele, né? E aquilo, assim, prontamente fui atendida pela Guarda Municipal da cidade, porque a gente, inclusive, tinha um combinado com eles, cuidávamos dos cães da guarda, e eles chegaram lá e a pessoa foi rendida e levada para a delegacia. Né? Então, assim, eu acho que foi o extremo do que eu já passei na minha vida profissional, né? Esse ano estou fazendo 10 anos de formada, e acho que foi o extremo, e foi dentro de uma clínica de pequenos. Então, assim, eu digo, né, para as alunas, né, e também para os alunos, mas, assim, a questão de respeito, né, ela cabe em qualquer lugar, com qualquer faixa etária, com qualquer classe social, né, e aí não tem distinção se você está atendendo um cara que chegou com um Lulu da Pomerânia numa BMW, ou se um cara que chegou de Passat com um gatinho, né, sem raça definida, um cão de rua, enfim, animal, na hora que você está atendendo, é igual, né, aquele paciente é teu paciente, do portão para dentro, como a gente até comentou, né, Cláudia, semana passada, quando o animal está doente, né, e aí fala, nossa, mas minha vaca é valiosíssima, mas meu garanhão vale 2 milhões de reais, ele é importado da Europa, ele é importado dos Estados Unidos, dentro do teu atendimento, ele não vale nada, né, ele é igual a qualquer outro. E aí eu acho que isso a gente sofre de todos os lados, né? Mas minha dica é, né, manter a tua postura profissional de que aquilo você tem a competência, que você tem a capacidade, que você tem o conhecimento para executar e faça, né? Não deixe se abalar. Eu já chorei de raiva, gente, não de tristeza, de raiva.
né? De vontade de voar na garganta daquele ser humano e falar, cara, você não é nada a mais do que eu, porque você tem um pênis. Né? E porque eu, como disse a Claudinha, porque eu uso calcinha e eu posso pintar a unha de vermelho e que ninguém vai ficar olhando, né? Nossa, aquela lá é sei lá o quê, né? Mas enfim, era isso. Não sei se eu já falei mais do que já devia. É um comentário que eu ia até fazer, até com a Suzane, né? Que, como algumas alunas escreveram aí também, que isso também acontece em pequenos animais, né? Não é só em grandes, né? Isso também, esse preconceito também está incutido ali em pequenos animais, basta ver a dificuldade que há para os proprietários aceitarem castrar os seus machos, né? Nossa, mas ele vai ficar sem bolinha, doutor? Mas como ele vai ficar sem bolinha, coitado? Ele vai ficar bobo, né? É o que a gente ouve, né? Então, está, mesmo em pequenos, né, em grandes animais. Uma outra informação que a Bianca falou, muito importante, é que isso melhorou, mas em algumas situações, provavelmente, vocês ainda vão se deparar com o fato de serem minoria, né? Então, em uma empresa, dentro de uma propriedade, às vezes a gente vai atendendo uma propriedade, por exemplo, nós somos a única mulher ali, né? Às vezes nós e a ovelha, ou nós e a vaca, né? Somos as únicas com vagina ali. O resto, não, né? Então, isso vai acontecer, e isso não é problema nenhum. Se isso é problema para os outros, problema deles. Isso não deve ser problema para vocês, né? A Bianca contou algumas situações que são crime, como eu falei, crime é crime, tem que chamar a polícia, né? A gente está falando de outras coisas. Uma outra coisa que eu acho, não sei se todas concordam, eu concordo em relação ao posicionamento profissional, nós precisamos ter, são coisas que não são de mulher, né? Todo mundo que vai trabalhar tem que ter conhecimento técnico, tem que ter postura, tem que se vestir de maneira adequada para a situação, todo mundo, homem, mulher, todo mundo, né? Isso não é um problema nosso. Agora, eu não concordo, para mim não justifica o fato da roupa, de uma postagem em mídia social, de uma unha pintada, de uma maquiagem, ser correlacionado com competência, né? Para mim, isso realmente não se justifica. Eu não acho que isso é não ter postura profissional. Eu não acho que uma mulher chegar para fazer um atendimento em grandes animais com um salto que seja, né? Não seja não ter postura profissional, né? Eu tenho certeza que a Suzane derruba boi no salto. Né? Então, assim, eu não acho que isso não é ter postura profissional. Quem vai sofrer andando na fazenda de salto é ela. Né? Então, exato, é questão do ambiente que você está. Numa fazenda com lama, com terra, né, tem que ir com calçado apropriado. Agora, numa clínica, não tem problema usar um salto se quiser. Né? Igual você falou, quem pode sofrer com o pé doendo, com perna doendo, é a pessoa que está usando. Né? Tem questão de estar adequado no ambiente que você está, né? Não questão de estar certo ou errado. Eu falo muito nas aulas de palpação retal, precisa cortar a unha, precisa cortar a unha, precisa cortar a unha. Sim, é algo técnico, precisa cortar a unha, mas não pode não pintar. Então, quer dizer, eu já ouvi alunos, né? Falei, nossa, professora, mas você vai palpar assim? Sim, a minha unha está curta. Qual é o problema de estar pintada? É que o preconceito, às vezes, ou aquele estigma de você estar dando uma aula teórica com um salto, né, com a unha feita, com o cabelo feito, com maquiagem, e depois você está dentro do bloco cirúrgico de pijama, crocs, eles não conseguem diferenciar, entendeu? Então, eles acham que porque você na aula teórica está de um jeito, ou porque você se veste daquele jeito, você profissionalmente, lá dentro do bloco cirúrgico, não vai dar conta. Né? Então, quando eu vim no dia do concurso, só de olhar para mim, ela não vai dar conta, entendeu? Porque eles querem um homem, ou eu chego na fazenda, tá tendo aula e eu tenho que ouvir, nossa, mas não chegou o anestesista de peso. Eu não preciso ter peso e eu não preciso ter força, eu tenho que ter a força de inteligência, entendeu? Então, é o que você falou, Bianca, a gente aprendeu, né? Eu acho que todo mundo aqui passou por Botucatu em algum momento, né? Então, você falou que você foi aluna, eu fiz residência, mestrado, doutorado, então a gente sabe a técnica, a gente sabe fazer isso. Então, eu não preciso ir lá e ter que derrubar com força. Eu não preciso ficar lá e vou anestesiar um cavalo, como já aconteceu, do tutor do cavalo, olhar assim, você não vai dar conta. Então, eu disse assim, então eu convido o senhor, você vai ficar aqui do meu lado. Né? Então, assim, eu simplesmente uso uma seringa e eu faço o mesmo trabalho.
entendeu? Eu não vou levantar o cavalo na unha, mas eu deixo ele o máximo do tempo possível deitado, com o uso da inteligência, que eu vou sedando ele para eu ter certeza do momento que ele vai levantar, é de uma vez só, eu não vou precisar fazer força, entendeu? Antigamente, não. O que é? Vai ter que usar corda, vai ter que fazer com força. E então existe esse estigma de que a gente, por ser feminina, porque está se vestindo bem, por a gente estar bonita, não vai dar conta de fazer essas atividades. Então eu sempre falo e falo para os alunos: vocês não precisam usar a força, né? Ser masculinizada ou força física, vocês têm que ter somente a força da inteligência. E a gente tem a técnica disso. A gente estudou, a gente fez uma graduação, pós-graduação, residência, enfim, está dando aula há quantos anos? Então, as mulheres e até homens mesmos que acham que também não vão dar conta, tem que levar esse exemplo para eles, que a gente tem que saber a técnica. E não é, né, louvar, nossa, ela derrubou na unha. Gente, se eu sei tecnicamente fazer derrubar da mesma forma, usando meio ml de um fármaco, para que eu vou querer fazer aquele show? É burrice, né, Suzane? É burrice, aí já é burrice. Querem esse show, entendeu? Querem que derrube, que ache bonito, que não sei o quê. Eu disse, gente, para que isso? Entendeu? Então, hoje, o que eu faço em aula, quando insistem que, né, alguns colegas que querem que derrube na corda, eu divido a turma e falo, então, vamos lá, vai ser essa técnica comigo e vamos ver. No final, não tem ninguém que quer ficar com a técnica dele, porque precisa 10 segurando o cavalo, né, na corda, simplesmente para ele, mas ele recuperou mais rápido. Eu disse, qual a vantagem de recuperar 10 minutos mais rápido, precisando 10 alunos para segurar, sendo que eu sozinha anestesiei ele? Mas aí é mais caro. Eu disse, gente, R$50, você tem que colocar o preço no teu procedimento. Por que só valoriza a cirurgia e não a anestesia? Né? E mostrar para o aluno essa falsa ideia de que os animais de grande porte não sentem dor, né? Isso aí é a maior mentira que existe. Né? Então, assim, exatamente. Têm mostrar para o aluno que é melhor para o animal, né? Melhor para o animal, entendeu? Lógico, mais segurança para todos. Tem essa visão de que derrubar, desculpa a palavra, mas o chucrismo, que às vezes é isso que acontece, é coisa chucra mesmo, de laço boi, daí começa aquele negócio, aquele show, e levanta poeira, e não sei o que, aí 10 em cima, pronto, derrubou. Aí, nossa, isso que é aula, isso que é mostrar ser veterinário? Não. Mas entendeu? Eu acho que vocês vão concordar que isso está melhorando, mas ainda tem aquele estigma de que para trabalhar com grandes tem que ser roots, né? Infelizmente, em algumas situações, até porco. Né? Ou na distocia, em distocia, a gente percebe muito isso, e é um absurdo, né? Porque já é uma situação complicada, você vai levar contaminação para dentro. E uma outra situação que a gente passa muitas vezes é isso, né? 2, 3 homens lá se matando para fazer uma força, porque não sabe corrigir uma estática fetal. Eu ponho a mão com 1,5 m, corrijo na estática fetal e sai que nem quiabo, né? Então, o que precisa é conhecimento técnico, né? É a gente ter segurança do que está fazendo e não se amedrontar pelo que está em volta. Se tem 20 homens e você é a única mulher, né? Não, né? Então, se isso é problema, que seja problema para eles, né? Para a gente não deve. Para a gente, né? Exatamente. Tem que mostrar. Eu acho que as alunas que se deparam com essa situação e tem esse exemplo nosso como docente, como formadoras de opinião, e ver que somos capazes, elas começam a ter uma segurança maior, né? E que quando elas se depararem com isso no estágio, né, em alguma atividade depois, ou numa clínica, elas vão ver assim, não, mas a minha professora, ela tem essa postura, eu vou ter essa mesma postura, e a gente vai, infelizmente, conviver com isso, mas vai melhorar. Está melhorando muito, né? Mas eu acho que, como a Cláudia falou, ainda tem esse preconceito, esse estigma, mas está melhorando. É a gente se portar de maneira correta e mostrar que nós somos capazes e tecnicamente tão bom quanto os homens, né? Ou melhores, né? Porque a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo que eles não. E uma coisa que a gente comentou também, né, Suzane? Infelizmente não tem muitos homens participando. Uma coisa que a gente comentou, como é importante também, um professor aqui comentou, o professor Ivan, que ele tinha noção, né, que realmente isso está incutido em todo mundo, desde pequenininho, né? Ele falou, olha, eu sabia
que existia, né, mas não tinha dimensão do problema, né, então é importante nós conversarmos durante a aula, durante as minhas aulas, né, eu procuro conversar muito também com eles, e passar situações e falar para eles, não sejam esse tipo de colega, né, não sejam, né, esse tipo de colega que trata uma colega veterinária de maneira diferente, né, não seja assim, então eu tento passar para eles a noção do problema, que o importante é o reconhecimento. O que eu acho que há necessidade de todo mundo parar de tapar o sol com a peneira, né? Então, não existe, existe e vamos fazer o possível para melhorar, né? Então, eu acho que nós como docentes, nós precisamos ser, né, e todas as técnicas que estão aqui, e os homens também, propagadores, catalisadores de mudanças, né, como eu falei, para fazer com que tudo melhore daqui para frente. A Suzane relatou aí ao longo dos anos dela, ela percebeu melhoria, né, eu acho que isso é muito importante, eu acho que também, né, mas que existe, né. Pessoal, alguém quer Justamente. comentar mais alguma coisa no chat? Acho que a gente acabou comentando, né? Eu acho que é o professor Simone, Claudinha, que falou, porque a Fernanda Chiacchi é a filha dele, então acho que aquele Gosta de que... força é material elétrico. Sensacional. Ai, que a matéria é lâmpada, chuveiro, etc. Porque eu, A Suzane por... comentou, né? Nós 4 tivemos aí alguma passagem por Botucatu. Eu tenho certeza, né, que parte do que nós 4 somos vem de lá, vem de professores como Simone, né? Eu tenho um exemplo muito grande, Elisa também, né? Estou falando que a gente passou na reprodução, que é a professora Eunice Oba, né? A professora Eunice Oba é um exemplo para todas as médicas veterinárias, alguém que passou por isso que a gente está falando agora, há décadas atrás, sendo oriental, não falando direito português, sendo mulher e indo atender os animais com um fusquinha dela, né? No meio da lama. Então, alguém que eu me espelho, né? Então, estamos melhorando, mas ainda tem bastante para melhorar, né, pessoal? Tem. Mas a gente com chega lá, certeza. com certeza. Eu acho que estamos no caminho certo, né? Como docentes, eu acho que a gente já tem a posição de formadoras de opinião, né? Além de transmitir conhecimento, eu sempre tento expor mesmo, né, as minhas experiências para provar, né, para aquela aluna que duvidar da capacidade dela não vai adiantar nada, né. Então, eu acho que se a gente conseguir, né, expor essas questões, até as nossas dificuldades, muito mais facilmente a gente vai conseguir, né, arrebanhar, né, essas grandes veterinárias, esses grandes profissionais que virão, né, então é isso aí. E claro que os nossos grandes mestres, né, lá de Botucatu, nos ajudaram com isso, né, tá aí, né, professor Meire, orientador da Elisa, né, professor Soni, orientador da Cláudia, né, aí com grandes dois pais do Simone Calderon, dentro da clínica de grandes, lógico, né, além do Rogério, Alexandre, enfim, mas a gente viveu isso, né, intimamente. Eu não me lembro da Suzane na pós-graduação, talvez a gente não tenha se encontrado, mas com certeza ela também é algo muito forte para a sua história, né, Suzane? Com certeza, eu tive, os meus mestres, né, foram o professor Estélio e o professor Francisco, então, Sim. assim, hoje o que eu sou foi muito por conta deles, né, da minha formação na residência, na pós-graduação, e hoje eu posso dizer, até eu coloquei um post que a gente está num evento de um simpósio internacional e eles estão dando palestra e eu também estou dando palestra, de como aí passa aquele filme na cabeça de tudo que a gente já passou, de dificuldades, né? E hoje tá junto com eles dando palestra, né? Então, assim, vale a pena a gente fazer tudo que a gente tem vontade, não desistir do que a gente quer. Muitas pessoas vão querer te colocar para baixo e falar que você não dá conta. Então, assim, levanta a cabeça. Eu também tenho
esse meu sangue, eu sou meio alemã, meio italiana, então a Bianca, que é italiana, né? A gente tem esse lado, então eu sou ruim mesmo. Então, quanto mais eles falar, né? Alguém falava para mim, você não vai dar conta de passar na residência, porque Botucatu é só quem é de Botucatu. E eu vim de Lages, né? Da Universidade de Santa Catarina. Aí eu disse assim, quanto mais falava agora que eu vou conseguir passar. E passei. Aí, você não vai dar conta de fazer estágio em tal lugar, você não vai dar conta de fazer a pós-graduação, você não vai dar conta. E aí eu fui indo. Aí quando eu decidi, aí eu fiquei em Lages de novo dando aula, só que lá o hospital ele não tem essa parte de grandes animais, né? Ele é pequenos animais, não tem centro cirúrgico de grandes. E eu sempre gostei muito de grandes animais, de anestesia a cavalo, enfim. Aí eu disse assim, eu vou para a UFMG. Primeira coisa que me falaram, você não vai passar. Vai passar alguém de lá ou vai passar um homem? Aí eu disse, mas agora eu quero ver. Agora que eu vou passar. Agora que eu vou passar, entendeu? Então, é assim, as meninas, né, que estão assistindo, as alunas, quanto mais alguém falar que vocês não dão conta, mais vocês vão ter força, né? Justamente. Então, é aí Isso que a gente mostra comentar. a nossa postura, a nossa responsabilidade, a nossa técnica. A gente estudou para isso, não vai ser alguém que vai desmerecer. Então, hoje, quando eu passo em algum momento uma hostilidade de dizer, mas não veio o professor, né? O professor, veio a professora. Tipo assim, eu vou lá e aí sim que eu mostro o que nós somos capazes, entendeu? Então, se eu estou dando aula de tailleur e depois eu estou de pijama e crocs, é problema meu, entendeu? Então, se eu tocar unha vermelha e eu vou anestesiar o cavalo de unha vermelha, isso aí é porque eu não sou boa anestesista? Não, né? Então, aí, daí que veio, assim, o meu jeito de vestir e as pessoas me chamarem, me apelidarem de diva da anestesia, e aí todo mundo hoje fala dentro do bloco cirúrgico de grandes animais, hoje é o dia da diva, entendeu? Então, hoje eu entro lá e ninguém fala mais nada. Por quê? Porque eu mostrei que eu sou capaz com ou sem a unha vermelha, né? Então, é isso que a gente tem que mostrar para esse pessoal, como é importante a gente lutar pelo que a gente quer. A gente vai passar algumas dificuldades, sim, vocês vão passar esses momentos de hostilidade, mas a gente consegue, sim, isso que nos dá força para não desistir. E hoje eu agradeço muita gente que achava que eu não ia dar conta ter me falado que eu não ia dar conta, porque me fez buscar e ter mais força ainda e dizer assim, agora eu quero ver, me derrubar, né? E aí a gente chega nesse ponto e com os exemplos dos nossos professores de Botucatu, que eu amo, né? Aquela escola, assim, foi a minha primeira casa, né? Fora a universidade que eu me formei. Então, a gente carrega aquilo lá com muito orgulho, com muito amor, e hoje nós todas vamos estar representando Botucatu e estamos aqui ensinando aos alunos, né, o que a gente aprendeu com os nossos mestres. E a gente mostrar para eles que nós somos, sim, capazes, e não é porque a gente usa calcinha e unha vermelha, né, gente? Exatamente. E só um comentário que eu queria adicionar é que situações difíceis, todas nós passamos, faz parte da vida. E o que importa, né, o que é importante, né, disso é você crescer, você ficar mais forte e você crescer, aprender, né, e superar essas situações difíceis. Então, é uma coisa que todo mundo vai passar, ou a grande parte das pessoas vão passar por dificuldades, né? Vão se sentir humilhadas, vão se sentir menosprezadas, que não são capazes, mas quando você supera, igual a professora Solane falou, quando você supera isso e você demonstra que você é capaz, aí sim que vem, né, a vitória, saber que você é capaz, independente do que falam. Então, situações difíceis fazem parte da vida, a gente sai delas com mais superação, com mais força. Uma coisa que eu sempre falo, e aconteceu comigo, numa situação, e tinha alunos perto dizendo que eu não ia dar conta, né? Não, você não vai dar conta, não sei o quê. Eu falei assim, ó, tá para nascer a pessoa que vai me derrubar, entendeu? Então, não, a gente não pode dar as coisas de mão beijada, né? Então, assim, a gente lutou muito para estar onde a gente está, para alguém desmerecer completamente a nossa técnica, só porque a gente é mulher, entendeu? Então, essa pessoa nunca mais abriu a boca, porque eu falei, né, tá para nascer, quem é que vai me derrubar? Não é porque eu tô lá, ou bonita, ou feia, ou arrumada, ou não, que eu não sou capaz, né? E aquele artigo, eu acho que foi algo muito, né,
mal colocado, né? Não sei quem que teve a ideia de fazer aquele artigo, e ficou aquele estigma, né? Mas muita gente acabou vendo o lado nosso feminino e o lado dos hashtags Somos Biquíni, né? Que teve muita pessoa colocou isso, e não tem nada a ver o que a pessoa faz no pessoal, né? Se eu gosto de fazer festa, se eu gosto de beber com os amigos, que eu não sou capaz de ser uma boa professora, né? Isso aí não tem nada a ver. Se a pessoa que, né? O que ela faz na vida pessoal não tem nada a ver com a vida profissional. Tá? Então, acho que foi uma coisa muito mal colocada aquele artigo que saiu. Mas aí, com isso, as coisas boas que a gente tem que ver o lado bom. Hoje a gente está aqui conversando com mulheres, né? Com alunas que já tiveram esses mesmos problemas e estão vendo que elas são capazes de enfrentar e que elas têm o exemplo nosso, que passaram pelos mesmos problemas e que souberam dar o valor e dar a volta por cima. Então, às vezes, aquilo que estava triste, como alguém relatou aí, que até desistiu do estágio por conta disso. Sim. Então, pensa agora, mas a Cláudia, a Bianca, a Elisa, a Suzy, todo mundo passou por isso. Eu também vou passar e eu vou dar a volta por cima. Né? A gente fica mais forte. Isso aí. Pessoal, eu queria agradecer de novo a vocês três, né? Eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que legal, até que em algumas situações, né, nós comentamos coisas que uma falou uma coisa, a outra complementou. Eu acho que foi muito interessante. Eu espero que tenha adicionado aí para as nossas alunas, para os colegas, né, que assistiram também. Elisa, obrigada. Bianca, obrigada. Suzane, obrigada. Imagina. Vamos continuar com isso, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente conversa de novo e tomara que tenham mudança já, né? Que as coisas melhorem e que a gente vá sentindo que isso aos poucos um dia vai parar de existir, talvez, ou não, né? Existindo ou não existindo, nós vamos continuar da mesma maneira, né? Falem bem ou falem mal, falem de nós. Exatamente. Exato. Aí pode até existir, continuar, mas a gente vai estar mais fortalecida, então não vai atingir. Exato. Isso que é importante. É isso aí. Adorei o que a Elisa disse, né? Com essas dificuldades que a gente aprende, a gente se torna mais forte e vamos em frente, né? Obrigada pelo convite, Claudinha. Muito obrigada. Foi um prazer. Né, estou à disposição aí para qualquer coisa. Obrigada, viu, Cláudia? O que precisar, estamos aí. Já obrigada, professora. Olha que eu chamo de novo, hein? Pode chamar. A Elisa já foi escalada. Depois eu escalo as outras de novo, hein? Veremos em breve. Em breve. Mês que vem, nos encontramos de novo. Um beijo para vocês, boa noite. Beijo, obrigada. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem bem. Vocês também, tchau.